Boa tarde, pessoal. Como ele já apresentou, eu sou lá da paróquia São José de Anchieta, na Serra. Estou ligado ao Instituto do Verbo Encarnado, você já conhece as irmãs que tem aqui, né? Lá é uma paróquia também do Instituto do Verbo Encarnado, né? Mas lá são padres e irmãs que estão lá. E dou graças a Deus por esse tema escolhido, porque veio muito a calhar nesse momento da minha vida, né? Eu sou casado com a Rayane, nosso primeiro filho, Bento, está ali atrás, dormindo agora. E eu sou professor da área de engenharia, então até peço desculpas já, porque não sou um grande orador, nem tampouco sou um grande conhecedor da fé, porque eu sei que nesse grupo aqui já teve grandes palestrantes, né? O José Eduardo Câmara, acho que o Leonardo Penitente passou por aqui, o Igor de Lázari, alguns que eu me lembro que eu já vi no YouTube, né? No canal de vocês, que é muito bom. Então já peço desculpas por adianto, né? Por não chegar nesse mesmo nível. Mas digo desse tema ser importante, porque de uns tempos para cá, eu e minha esposa começamos a perceber algo de errado na casa. Se a gente reparar hoje em dia, a televisão é o centro da casa. A sala é sempre o principal lugar da casa. Especialmente hoje que as casas são tão pequenas, né? Os apartamentos são pequenos, né? Tudo feito muito sob medida. Então a gente reparou que na sala tinha ali o sofá de frente para a televisão. Então se você recebe alguém na sua casa, geralmente você senta no sofá, você fica olhando para a televisão. E se a televisão está desligada, você fica olhando para um objeto, né? E se está ligada, o que é pior, como eu vou mostrar hoje, você fica olhando para qualquer coisa que está passando ali. Coloquei até alguns exemplos aqui, né? Nossa casa lá não é isso aqui não, mas eu achei na internet, mas é muito parecido com isso aqui. E aí, por orientação do nosso diretor espiritual, que é o padre Fábio, lá da Serra, né? Por que não tirar a televisão da sala? Então a gente, graças a Deus, a gente tirou a televisão da sala. E ficou um vazio lá. Depois eu vou falar o que deu isso aí. Mas foi muito importante. Isso foi um passo importantíssimo da nossa vida. Então, a mídia hoje em dia, a grande mídia, eu vou falar de forma especial da televisão, porque junto com a internet é o que atinge mais pessoas, mas a internet você ainda escolhe o que você vai seguir, escolhe as páginas, etc., né? A televisão não, ela fica ligada ali e fica te jogando informação o tempo todo, você querendo ou não, né? Eu vou falar sobre temas cotidianos que aparentemente não têm a ver com a religião, mas no fundo sempre tem, porque esses temas vão pouco a pouco minando a nossa fé, a nossa sensibilidade, como eu vou tentar mostrar. Até reduzir, né, a fé a algo privado, né? Como algo já foi feito tantas vezes no Ocidente, infelizmente. Em alguns países ainda é feito, né? A redução da fé a algo privado, né? Em Cuba, principalmente. E como ainda é feito bastante no Oriente, especialmente nos países islâmicos. Então eu vou tentar mostrar o quão tendenciosa é a mídia, de forma que, se eu conseguir, que ao menos um de vocês, né, que ainda tem a televisão no centro da casa, conseguir retirar essa televisão do centro da casa, já vai ter valido todo o esforço para preparar a palestra. Pode passar, Rodrigo. Bom, eu dividi em alguns temas sobre quais são os perigos da mídia a tratar de temas religiosos. Então, eu dividi em alguns temas e vou falar deles. Primeiro, né, o relativismo religioso. Como que a mídia o tempo todo está sendo relativista, o tempo todo. O que já vinha sido falado por Bento XVI desde que ele foi escolhido como Papa, né? Ratzinger foi escolhido e desde o começo, desde a primeira semana dele, já vinha batendo no relativismo religioso. E, por conta disso, ele foi colocado como o inimigo número 1 do mundo, né? Se vocês tentarem se lembrar, assim, que a imagem de Bento XVI, que a mídia passava dele, enquanto Papa, hoje Papa Emérito, era uma imagem terrível. Alguém autoritário, que não tinha conversa, né? Alguém não quisto pela igreja. Era sempre essa a ideia, né? E, sobre relativismo religioso, o que temos a falar? Peguei aqui um trecho
de São João 14, Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Santa Igreja Católica ela não é relativista, a gente não tem que ter medo de falar isso. A resposta para a pergunta, existe salvação fora da Igreja Católica? É não. Não tenhamos medo. A mídia quer que aceitemos todas as religiões, menos a nossa. A gente tem que aceitar, a mídia hoje não fala nem do protestantismo mais, tem que aceitar o Islã, tem que aceitar o Umbanda, o Espiritismo. Agora, quando fala do catolicismo, você não pode aceitar. É sempre assim. Mas não existe salvação fora da Igreja Católica. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo, não tenhamos vergonha de falar isso. Mesmo que um não fiel se salve, ele vai ter se salvado por causa da Igreja Católica, mesmo que ele seja um protestante, por exemplo. A explicação é simples, eu não vou entrar muito aqui, porque senão a gente acaba nesse tema, né, que é muito importante também, do relativismo. Pode passar. Espera um pouquinho. Dá pausa. Imagine ser insultado e até agredido só porque acredita em algo diferente. Pode dar pausa? A intolerância... Tudo bem. Pode voltar o slide, volta o slide, passa de novo. Isso. E não clica não. E aumenta um pouquinho o som que ficou baixo. Tá tranquilo falando assim, né, gente? Pode ir. Bom, a mídia não chama o relativismo religioso por seu nome. Ela não fala relativismo. Ela disfarça ele de vários nomes, né? Para dar uma roupagem agradável e correta, né? Politicamente correta. Assim como o demônio traveste o pecado de coisa boa. Vamos ver como que a mídia trata o relativismo religioso? Esse aqui é um vídeo do YouTube da Globo, é um programa novo deles, né? Pode dar play, Rodrigo. Imagine ser insultado e até agredido só porque acredita em algo diferente. Infelizmente, a intolerância religiosa continua fazendo vítimas. Para que cada um tenha a liberdade de escolher a sua fé, temos que lutar usando a maior de todas as armas: respeito. Participe da caminhada em defesa da liberdade religiosa, dia 25 de setembro, em Copacabana. Bonito, emocionante, né? É estranho. A Globo falando de liberdade religiosa. Não é para defender o catolicismo, certamente. É por causa disso aqui que a gente tem que ter muito cuidado com as emoções, né? As coisas nos emocionam, mas nossas emoções são facilmente manipuláveis, né? A gente pode ser emocionado de forma que a gente acha bom por uma coisa errada. O povo brasileiro ele toma decisões com o coração em vez de com a cabeça, né? Nesse ano de Nossa Senhora Aparecida, o próprio padre Paulo Ricardo, todo mundo deve conhecer, ele fala que a aparição, né, a forma com que ela foi pescada, a imagem, diz muito sobre o povo brasileiro, né? Que ela foi pescada primeiro o corpo e depois a cabeça. E o povo brasileiro é assim, a gente está pescado apenas com o corpo ainda, só com o coração. A gente tem que pedir muita intercessão de Nossa Senhora Aparecida para que aprendamos a ter a fé com a cabeça também. Porque a Igreja Católica junta fé e razão. Tem um texto lindo do Papa Bento XVI sobre isso. Tem no livro... esqueci o nome do livro agora. Tem 2 volumes. Mas é um texto, é um discurso que ele deu numa universidade na Europa, né? Bom, as perguntas que ficam com esse vídeo aí são: de que país e de que religião que esse vídeo está falando? Porque, afinal de contas, alguém que conhece alguém que já foi apedrejado por causa de religião no Brasil? Não. Se não está nem na mídia, que inventa um monte de coisa, é porque não existe. O Brasil é um país de muitas religiões, né? Tem espírita, tem católico, que supostamente somos maioria, tem protestantes, tem umbanda, tem um monte de coisa. Mas morte por causa de religião no Brasil, nunca vi. E ela coloca, né, a Globo coloca como se fosse algo corriqueiro, né? Infelizmente, o nosso país não é um país de religião profunda, como eu acabei de falar. De um sentimento, sim, mas religião, não. Depois de tantos anos, né, dessa teologia da libertação, que eu também não vou entrar nesse mérito,
a fé do povo está um tanto quanto diluída, né? E a doutrina está um pouco rala. Com frequência, eu costumo conversar que o povo brasileiro precisa de uma evangelização, assim como os índios receberam na época dos jesuítas aqui. A gente está precisando um pouco de teatrinho, sabe? O tipo de ensino que os jesuítas faziam, né? Simplesmente porque nós somos um povo quase bárbaro. É até engraçado, há uns 3 ou 4 anos atrás, a propaganda do carnaval era uma musiquinha: tá com vontade de fazer xixi, não faz aqui, não faz aqui. Para a pessoa ir no banheiro. Quer dizer, estava ensinando o povo no carnaval a não fazer xixi no chão. Esse é o nível do povo brasileiro, infelizmente, hoje em dia. Entende? Então, a gente precisa de uma evangelização. Como que um padre vai chegar e vai falar citando Bento XVI? Quando a gente vai ler Bento XVI, você tem que ler o texto 2 ou 3 vezes para conseguir entender. As pessoas não entendem. Tem que fazer o quê? Evangelização da cultura. É isso que tem que fazer. É teatro, é ir devagar, falando o que está errado, o que está certo, o básico do catecismo. E deixar com que as pessoas que já estão um pouco mais avançadas procurem, né? Procurem seguir adiante, né? Então, o relativismo religioso, ele está muito enraizado no pensamento do brasileiro médio, né? Basta perguntar a qualquer pessoa na rua, no trabalho, qual é a religião correta. E a gente vai ouvir respostas como: religião e futebol não se discute. Ou então, se você está feliz com a sua religião, continua nela. As pessoas esquecem um pouco da salvação, que se você estiver na religião errada, estiver fazendo coisas erradas, você vai para o inferno, né? Com sorte, se você estiver ignorante de consciência, para o purgatório, mas, infelizmente, isso Será que todas as religiões são certas? Vamos ver o próximo vídeo? Ó, entrevista. A Fran pergunta aqui no Twitter, ela quer saber se é verdade que você já teve como ídolo Lúcifer, o anjo caído. Tive e tenho ainda. Eu tenho uma admiração pelo Lúcifer muito grande. É um personagem muito importante na história. Foi uma das causas minhas também, desse surto psicótico, todas essas coisas. Eu estava me drogando muito, estava muito alterado, não dormia, não comia e tal, e comecei a pesquisar essas coisas, comecei a ir atrás de coisas assim, desse tipo. E ao mesmo tempo eu contestava a história de Cristo, entendeu? Eu contestava muito a história de Cristo. De que maneira? De que maneira que eu achava que Cristo, naquela época, eu achava Cristo um dos seres humanos mais importantes que existiu na humanidade. Filho de José e Maria, não filho de Deus. Um personagem muito evoluído espiritualmente, culto, que passava mensagens para as pessoas, mensagens interessantes, mensagens boas, mensagens de futuro para as pessoas, mas que não era filho de Deus. Ele era uma pessoa como eu, como você, como qualquer outro. Isso eu contestava muito, pesquisei, vi documentários em cima disso e acreditava muito nisso daí, mesmo. Né? Por eu acreditar muito nisso, a imagem de Lúcifer espiritual, ela cresceu dentro de mim, porque eu perdi a comparação, eu perdi a disputa. Eu não coloquei uma disputa de Cristo com Lúcifer, porque se eu não vejo Cristo como filho de Deus, como um ser humano como eu não posso ter uma disputa com Lúcifer, que é um demônio, que é um espírito, que é um anjo caído. Que é um anjo caído. Então, esse lado bom, o lado da luz, ele ficou sem proteção dentro de mim, porque eu tirei Cristo do cenário. Né? Você tirou uma imagem eu tirei uma imagem, boa. A imagem da luz. Eu tirei ela fora, só fiquei com a imagem da sombra. Porque você pode usar a imagem de Jesus, mas se você fosse budista, você tem a imagem de Claro, Buda, claro. você tem a imagem... Você tem isso em outras religiões. Exatamente. Tá Só que eu quero deixar, porque é um tema muito polêmico, é uma coisa muito complicada num país católico como o nosso. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Quando eu tive um problema muito sério, estreito, com demônios mesmo, que as coisas foram crescendo, e num determinado dia eu fiquei encurralado, me senti encurralado por isso, e comecei a fazer uma oração, veio no meu ouvido assim: não adianta você fazer porque você não acredita em Cristo.
E aí eu senti essas imagens demoníacas crescerem. E dentro de mim, dentro do coração, partiu pela primeira vez na minha vida uma oração verdadeira, uma fé em Cristo mesmo, verdade. E eu fiz uma oração acreditando em Cristo naquele momento. E as imagens foram saindo, foram diminuindo, a energia negativa foi diminuindo, eu comecei a ficar mais suave, mais leve, eu vi as imagens se afastando. Quando a oração foi verdadeira, quanto mais eu orava, quanto mais eu percebi isso, e aí veio a fé mesmo em Cristo naquele momento verdadeira, as imagens demoníacas foram se afastando. A partir desse dia, eu comecei a acreditar que Cristo é Filho de Deus. Mesmo assim, eu não preciso de templo algum para ter fé em Cristo, nem fé em Deus. Eu sou uma pessoa livre, eu não sou preso em nada. Ou fé no amor, fé na bondade, acreditar que, né, o amor cura. Exatamente. E mesmo assim, eu não perdi a minha admiração pela história de Lúcifer, entendeu? Que eu acho uma figura excepcional dentro dessa história toda espiritual que nós temos. É uma figura excepcional. Ele tem a responsabilidade, né, de cuidar de todo o inferno, ou de todos os demônios, ou de todas as coisas. Você é atraído pelo lado negro da Sou força, muito. né? Você assiste Star Wars e você torce pro Darth Vader. Exatamente. Eu vejo o Batman e gosto do Coringa. Não, mas tem, né? Pode passar. Tem os Admirável, Lúcifer, hein? Tem a responsabilidade de cuidar de todo o inferno. Olha! E depois a plateia, palmas para esse homem. É complicado, né? O Casagrande todo mundo conhece, comentarista de futebol da Rede Globo, né? Extremamente envolvido com drogas, né? Um passado muito, ou presente talvez, não sei, problemático. E a Mariana Godoy, casada com um padre que largou a batina, né? Não sei se vocês sabem. É um salesiano. Inclusive, e ajudando a perpetuar esse tipo de coisa, né? Uma vez teve uma entrevista de um membro da família real brasileira, né? No programa dela. E ela fez uma pergunta terrível. Perguntou assim: o senhor é da Opus Dei? Ele, não sou da Opus Dei. Você não sabe qual é o Opus Dei? Que pergunta idiota, tá achando que é filme do Dan Brown, isso aqui, né? Algo desse tipo, né? Bom, relativismo, né? Então, várias frases, né? O importante é o amor, acreditar no amor. O que é amor, né? Para nós cristãos, amor é uma coisa completamente diferente do mundo. Vocês vão reparar que a palavra amor vai ser utilizada diversas vezes na mídia. As pessoas não sabem o que é amor. Amor, na verdade, é isso aqui, né? É sacrifício. Eu achei que tinha uma cruz, foi mal. É ser pregado numa cruz, é se sacrificar pelo outro. Isso é amor. Se sacrificar sem esperar nada em troca. Amor não é ficar, que amor. Todo mundo sabe que Jesus nos amou. Alguém por acaso acha que Jesus estava na cruz? Gabriel. Óbvio que não. Óbvio que não. Não é suspirar. Isso não é. Isso é paixão. Nesse sentido de estar apaixonado. Amor é sacrifício. Acreditar, então, nesse amor que ela está falando, né? Isso não existe, né? Então, é assim que a gente vai vendo o relativismo religioso. Agora a gente vai ver um vídeo da personalidade que mais vai aparecer na palestra de hoje. Bastante famosa e, infelizmente, muito quista. Exatamente por ser muito bem vista na TV brasileira, ela foi ter um programa próprio. Pode colocar a próxima. A Meg é uma brasileira, de família libanesa. A Meg é muçulmana e é casada com o Khaled, que está aqui com a gente também. Bom dia para vocês, muito obrigada por terem vindo. Eu queria... A Meg, você tem 22 anos, Meg? 22 anos. Mas você não usava o véu. Não, eu passei a adotar o véu há um pouquinho mais de 1 ano e meio. Vamos chegar aqui para o palco, por favor, que a gente conversa. Há mais ou menos... E por que você achou que seria... você queria passar a usar o véu? Então, Fátima, na verdade, eu sempre tive essa vontade de usar o véu. Assim, muitos anos eu já pensava nisso. Chega só para cá, né? para as pessoas te verem também. Isso, obrigada.
já pensava em usar o véu há bastante tempo, mas eu sempre ficava receosa, com medo. A minha própria família tinha bastante receio de que eu pudesse sofrer algum preconceito, e eles foram os primeiros a protestar para que eu... O tema é minoria, talvez né? pensasse- Porque ela é uma pensasse minoria, ela tá melhor, lá. Se era a hora certa mesmo de eu colocar. Sua mãe, sua avó não usam, Não, por exemplo? eu sou a única pessoa da minha família que usa o véu. Eles não levam Que usa o freiras véu. lá não, né? E você Nunca notou ouviram alguma falar. diferença a partir desse momento No que você Brasil, começou a usar? freiras, usa Olha, véu. Fátima, quando a muçulmana ela não usa o véu, nas ruas ela passa desapercebido, né? E quando você usa o véu, você passa a representar a religião, né? Então, eu passo na rua, as pessoas já me reconhecem como muçulmana, já sabem que da minha religião, né? Eu já represento um pouco mais. Então, acho que é uma responsabilidade maior. A gente ouve muito dizer que as mulheres usam véu por pressão do marido. Khaled, por exemplo, era uma vontade sua? Era algo que você também queria que ela usasse? Então, todo mundo pensa que é eu que pedi para ela colocar, é eu que pedi para ela fazer, e ela fez por vontade própria, eu apoiei na escolha dela e a gente acabou aceitando. As pessoas chegam para mim, nossa, desse por que jeito. seu marido fez isso com você? Oh, não, ele não opinou em nada, foi uma vontade minha mesmo. E a gente, por desconhecimento, acaba também criando uma série de questões e de dúvidas de achar que a mulher muçulmana, por exemplo, ela não pode trabalhar, ela não pode estudar, ela não pode se divertir. Sim, o que as você pessoas pode têm. falar pra gente da sua vida? Como é que é a sua rotina? Uma rotina normal, eu trabalho, estudo, como qualquer outra mulher brasileira. Um dia a dia normal. A religião não me impede de fazer nada. De diferente, o que você percebe das outras pessoas que você faz por conta da religião? Olha, eu acho que as pessoas me abordam assim para tirar dúvidas, perguntar. Agora, ainda mais depois desses atentados, as pessoas têm me abordado bastante para tirar algumas dúvidas. Eu acho bom assim as pessoas, eu falo até para outras muçulmanas, para ficarem abertas assim a tirar dúvidas das pessoas, porque muita gente também está... Bom, ela segue falando do Islã. Tem uma parte que eu vou falar para não demorar muito, que é no final, que ela vai dar um Alcorão para Fátima Bernardes. É um Alcorão em português. Aí a Fátima pergunta assim, mas eu posso tocar? Aí ela fala, pode, porque esse aqui é em português, então não é o Alcorão original, o Corão original, você pode tocar, porque o original, os infiéis não podem tocar no livro, né? Então, a Fátima é muito respeitosa, né, com esse tipo de religião, né, com o Islã. Aí eu vou falar um pouco aqui agora, algumas partes do Corão que eu peguei, só para a gente ver se... Será que é a interpretação errada, o Corão? É religião da paz mesmo? A Globo está relativizando o Corão também, né? Nas palavras do próprio profeta. Esse vídeo é para o YouTube. Se eu morrer, gente, vocês amparem minha esposa, tá? Eu não sei, né? O pessoal islâmico não gosta muito, né? Da verdade. Nas palavras do próprio profeta Maomé, Mohammed. Se alguém abandonar a sua religião, matem-no. Essa é a frase do Corão. E em cima disso aqui, nos países onde a lei... Eu vou falar mais tarde disso. A lei islâmica vale... Todos os infiéis são condenados à morte. Então, se a pessoa era islâmica, muçulmana, e largou, virou cristão, pena de morte. Pelo Estado, tá? Mais um trecho. A esposa favorita de Maomé, Aisha, disse-lhe, você fez-nos iguais aos cães e aos burros. Ela falando como que ele fez as esposas. Como que ele tratava. O próprio Maomé disse, não é o depoimento de duas mulheres igual ao depoimento de um homem? Essa é a deficiência em sua inteligência. Alguém já viu feministas falando mal do Islã? Protestando contra o Islã? Nunca, né? Impressionante. Maomé afirmou ainda, a maioria dos habitantes do inferno são mulheres. E também afirmou, eu não vi ninguém mais deficiente em inteligência e religião do que vocês, para as mulheres falando. Muitas interpretações da lei islâmica sustentam que as mulheres não podem ter empregos importantes e estão por isso proibidas de trabalhar no governo. Esta visão tem sido recorrente até hoje. O testemunho de uma mulher vale metade do testemunho de um homem. Na Arábia Saudita, por exemplo, não estão autorizadas a nem conduzir automóveis. Essa é a religião da paz. E vocês repararam no respeito, né, que ela tem com o Corão, né? E lembra do primeiro vídeo que eu mostrei, da campanha da Globo, né? A campanha, tudo começa pelo respeito. Então vamos ver agora o respeito da Globo com a maior religião do país.
Esse é um exemplo que eu coloquei da religião da paz, né? Isso acontece no mundo hoje, tá, gente? Não sejamos anacrônicos. Pena de morte no passado era algo daquele tempo, né? Era o pensamento que vinha evoluindo, né? Esse tipo de pena com tortura, né? Mas isso acontece hoje nos países islâmicos, tá? Nossos irmãos cristãos, a maioria deles. O cristianismo é um país, a religião mais perseguida no mundo e não tem isso na mídia, né? Pode passar. Vamos ver agora como que a Globo trata a nossa religião. Ave César! Ave! Isso é o Zorra Total. Olá, Aqui que é a residência da família Nazaré? eu sou Maria, esse aqui é Jesus, meu filho, o que a gente pode ajudar? Aqui, ó. Ordem de despejo? Deve estar havendo algum engano, nós pagamos as contas tão em dia, né, mamãe? Tem engano nenhum, não. Vocês não leram o jornal, não? Vocês não viram que o Congresso da Galileia aprovou uma lei que mudou a definição de família? A gente viu isso, sim. Então vocês não fazem mais parte do programa Minha Tenda Minha Vida. A partir de agora, isso aqui vai ser para famílias tradicionais. Ai, meu Jesus, Maria José. Calma, mãe, nós somos uma família super tradicional. Sou eu, minha mãe, Virgem Maria, eu, Jesus e meu pai, Deus. Aí, Peixoto. Aí, o moleque agora tá dizendo que é filho de Deus. Deixa eu ver se eu entendi direito. Essa senhora é distinta da sua mãe e Deus é seu pai? Exatamente, só que na verdade a gente tá... Não pode isso, Peixoto. Pode não. Família é mulher com homem. Mulher com Deus não configura família. Ouviu, cidadão? Então vocês vão ter que se mandar mesmo, tá bom? Vambora. Com licença, o que está acontecendo aqui, posso saber? E o senhor quem é? Esse aqui é meu marido, Zé. A gente está sendo despejado, Zé. Mas como? Isso não é possível. Calma, pai. Pai? Pô, teu pai é Deus. Porque o Jesusinho, na verdade, ele tem 2 pais. Eu também sou pai. Pai é quem cria, não é filho? Aí, Peixoto, agora o moleque tem 2 pais. Pode isso, Peixoto. Deixa eu ver aqui, pode ir. 2 pais, 2 pais. Pode não. Não, pode não. 2 pais é proibidaço aqui, tá até marcado Não aqui. precisa mostrar, não. É isso. O Congresso falou que a família de vocês não é uma família, é porque não é. Pode ir juntando as tralhas, acabou a mamata, estão despejados, vai. Mas eles estão ofendendo assim a Santíssima Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo? Teu pai não era Deus, aí, ou era o José, Então vambora, ô garoto. Vamos sair com o seu bando daí, vambora. Vamos saindo com tudo daí. Ai, vai. mãe, eles não entendem nada do que eu falo. Bora. Vai se acostumando, meu filho. Vai se acostumando. Bom, esse é o respeito que eles têm com a religião católica. A gente chama Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José de a Sagrada Família. É sagrado para nós, não é verdade? Mas como eles só respeitam a força, como nós não somos pacifistas, mas somos pacíficos, vale tudo com o cristianismo. Pode fazer, reparem no Nosso Senhor sendo representado como um riponga, meio efeminado, né? Botando a mãozinha em São José assim, com trejeitos estranhos, né? Agora eu peço desculpas por adianto. Esse vídeo que eu vou mostrar, também de atores da Globo, ele é escandaloso. Pode mostrar. Tudo começa pelo respeito, gente. Não é impressionante que, apesar de todo ser humano existir através da gravidez, é tão raro ver um retrato no cinema ou na literatura que investigue o que se passa na cabeça de uma mulher Nesses 9 meses. falar de gravidez é um tabu. milenar. Contam como se tudo fosse maravilhoso, cor-de-rosa, sublime. Isso vem, Desde Nossa Senhora, que engravidou virgem. uma gravidez sem sexo, sem corpo, sem desejo, sem medo. Sem sexo? Sem sexo? Esse lance de virgindade, erro de tradução. Do hebraico pro grego. Ou do aramaico pro hinduíta. Enquanto isso, eu fico aqui, fabricando esse ser humano inteiro dentro de mim. Pode parar, Quem são pode as passar. pessoas que fazem os filmes, escrevem... Vou parar porque piora, tá? Fica mais escandaloso ainda. Esse aqui é o respeito que eles pregam. Tudo começa pelo respeito. Esses atores continuam trabalhando na Rede Globo. Se tudo começa pelo respeito, a primeira coisa que você faz é mandar embora o funcionário que desrespeita. É óbvio. Olha isso aqui. Chamando Nossa Senhora de que é mentiroso, que a história é mentirosa, que ela não é virgem. Isso é um absurdo, falando mal da nossa mãe. É um absurdo. Isso aqui é mais do que suficiente para a gente nunca mais consumir nenhum produto da Rede Globo. Nenhum produto, nenhum. Um boicote total. Imagina alguém falando isso aqui da sua mãe.
E isso piora, tá? Eu não vou colocar aqui para não escandalizar mais. É muito pior do que isso aí. Infelizmente, é difícil de manter a calma, né? De frente a isso. Pode passar. Esse aqui, pode dar... esse é engraçado até, né? Olha que engraçado. Volta. O Trump teve lá no... Fizeram esse vídeo na CNN, né? Para eu deixar o clima mais leve um pouco. A montagem e tal. Mas aí que vem, pode passar agora. Aí, a revista Isto É, aqui no Brasil, postou aquele vídeo e colocou como se fosse verdade. Falando assim, viagem da família Trump à Itália tem coleção de gafes. Aí, até da paróquia de vocês, o Rômulo, não é? Daqui? Não? É daqui, não é? Ele colocou, que fake grosseiro, isso é ridículo, isso é uma montagem e tal. Aí eles foram editar, colocaram observação, esse GIF é falso. Então esse é o nível da nossa mídia jornalística, né? Se quer conferir uma montagem grosseira, engraçada, mas grosseira, né? Botaram como verdade lá. E a gente confia nisso ainda. Pode passar. Vou me falando do tempo aí, tá? Eu não sei como é que tá. 5? Beleza. Eu vou colocar agora a distorção de notícias sobre a igreja. Eu vou falar pouco desse tema. Logo que entrou, depois um pouco de ter entrado, Bento XVI, ele fez um discurso que foi considerado muito polêmico numa universidade. Que ele falou que o Islã, ele, naquela época, ainda não estava nessa onda de terrorismo, né? Que o Islã tinha que tomar cuidado com a questão da violência, que tinha que conseguir ligar a fé e a razão, como a Igreja Católica faz. E ele foi atacadíssimo pela mídia, atacadíssimo. Aí tem esse jornal, Carta Maior, que falou o seguinte, ó, coloquei aqui. O clima de diálogo entre o cristianismo e o Islã, gestado ao longo dos últimos 40 anos, sofreu uma refração nos últimos dias, em razão, botei até em negrito, de um discurso infeliz proferido pelo Papa Bento XVI em sua viagem à Alemanha. Nessa aula magna realizada na Universidade de Regensburg, no dia 12 de setembro de 2006, visando abordar o tema da fé, razão e universidade. O Papa manifesta uma dupla preocupação com os desdobramentos sombrios da secularização numa Europa cada vez mais surda a Deus, em 2006, vamos ver como é que está hoje, hein? E o acirramento dos fundamentalismos religiosos. Pode passar, aqui não é o fundamentalismo que o pessoal da esquerda fica falando nosso, não, tá? É o fundamentalismo islâmico que eu já mostrei um pouco dele, né? O seu objetivo, continua a falar o jornal, era defender a racionalidade do cristianismo. Vou pegar só umas partes, né? Botei negrito aqui, né? De forma inapropriada, cita em seu discurso um trecho da carta do imperador cristão bizantino Manuel II, que causou grande reação na comunidade muçulmana internacional. Nesta carta, escrita um pouco depois do autor ter se libertado de uma corte otomana, isso é, ele era prisioneiro dos muçulmanos, no ano de 1391. Ele relata ao seu interlocutor persa que Maomé defendia coisas más e desumanas, como sua ordem de divulgar a fé usando a espada. Isso aqui Bento XVI falou. Né? Não sei se tem algo errado aqui. Pode passar. Vamos mais ou menos no que está em negrito. E ele repete o que foi dito em vários jornais do mundo. No Le Monde, falou que o discurso politicamente incorreto sobre a tentação da violência no Islã. New York Times, que é citado o tempo todo na Globo, né? Trágicas e perigosas declarações do Papa. Aí a mídia sempre faz isso, tá? Ó, na visão do vaticanista italiano, como se a pessoa fosse alguém importante, né? Como se a pessoa fosse alguém da igreja. Aí fala a opinião, muito mais do que um incidente de comunicação. Para o estudioso francês, o estudioso, então as pessoas passam a confiar no que foi dito, né? As palavras do Papa foram arriscadas. 11 anos depois de Papa Bento XVI ter falado esse discurso aqui. Vamos ver como é que está a realidade? Pode passar, Rodrigo. Será que o Papa Bento XVI estava certo naquela época? Naquela época não tinha Estado Islâmico, tinha
tinha acontecido o 11 de setembro, mas era pequeno ainda, né? E o pessoal falou que ele era um preconceituoso, que ele não entendia o Islã de verdade, que aquilo que ele estava falando não era verdadeiro, que o Islã não tem essa tendência à violência. Aí eu peguei algumas manchetes de hoje. Será que as pessoas pediram desculpa a Bento XVI? Aquela imprensa que falou aquilo tudo? Porque foi um profeta, não é verdade? Há 11 anos atrás ele falou aquilo. Notícias de hoje em dia. Execuções. Esse aqui é da Globo também. Repara que eles não falam de execuções de cristãos, tá? O tempo todo aqui eles falam de iázides. Mas cristão, muito pouco. 300 sequestros, pode passar. Execuções de soldados. Milhares de pessoas refugiadas. Mais de 28 mil iraquianos fugiram do Estado Islâmico. Ataque suicida em casamento deixa 26 mortos. Pode passar. Até na Europa, né? Atentado deixa 5 mortos em Londres, que foi há pouco tempo atrás, na ponte, né? Tiroteio fecha a famosa avenida de Paris, deixa mortos e feridos. Pode passar. Filipinas, decapitando pessoas. Então, naquela época, as pessoas acreditaram na mídia, falando que Bento XVI era um preconceituoso, que ele não podia falar o que ele falou. Na verdade, ele era um profeta. Ele acertou tudo o que aconteceu. Aí a mídia vem falar que aquilo não é o verdadeiro Islã. Não é. O verdadeiro Islã é a religião da paz. Aí será que o líder do Estado Islâmico, será que ele sabe? Será que é uma pessoa iletrada? O líder do Estado Islâmico, al-Baghdadi, acredita-se ter nascido na Samara, no Iraque, e ele era um imã, que era um líder religioso na época, né? Ele tem um doutorado em filosofia, em estudos islâmicos, pela Universidade Islâmica de Bagdá. A mídia acha que entende mais do Islã do que uma pessoa que tem doutorado em filosofia e estudos islâmicos. É a interpretação errada? Será que é a interpretação errada? Acho que agora é hora do intervalo, né? Eu vou continuar com esse tema um pouco depois, tá? Vou mostrar um pouco mais, então, o que a mídia não mostra. Pode passar. Como que a mídia passa, né? Ela vai chamar aí todo mundo que faz algum atentado de extremista. A gente vê matérias desse tipo aqui, né? O mundo seria mais pacífico se não houvesse religião. Por causa de uma religião, eles condenam todas, né? Pode passar. Quer dizer, dá até mais um comentário a fazer? Volta aí. Será que seria mais pacífico o mundo sem religião? É só ir na China, só ir na Coreia do Norte, né? Onde a religião é proibida, e ver como que o povo é oprimido. Pode passar. A maioria dos muçulmanos não apoia extremistas. Esse papo você vai ver o tempo todo. Pode passar. Pode passar. Muçulmanos, não é vídeo não, tá? É só um... Não, pode... Muçulmanos rezam por paz em Taubaté. Não é vídeo não. Pode passar. Esse é vídeo. Pode dar play. Vamos ver se a maioria deles não apoia os extremistas. Riverside neighborhood of Minneapolis. It's known for the University of Minnesota, phenomenal ethnic food, and the export of American fighters to the terrorist groups ISIS and Al-Shabaab. In fact, it's reported that dozens of young Muslims from this community have gone to fight for these organizations. So we hit the street to find out what is going on. Então é nos Estados Unidos, tá? Is it easy to be Muslim in America? Or is it hard? It's easy Muslim. It's easy to be Muslim. Yeah. Nobody gives you problems. No, it's no problem. And you go to school here, obviously? Yeah. And the kids, are they good to you? Are they nice to you? Is it tough? Oh yeah. It's not tough at all. It's not tough at all. No. This is a free country. That's the beauty of it. So we love America. I mean, you know, it's a great country. Freedom of speech, freedom of choice of your religion. Right. So we don't have any issues. Do you feel more comfortable living under American law, or do you feel more comfortable living under Sharia law? Sharia law. I'm a Muslim. I prefer Sharia law. Sharia law, yes. You prefer Sharia law over American law? Of course, yeah.
Of course, yeah. And do you find most of your friends feel the same way? Yeah, of course. If you're Muslim, yeah. Sharia law, it says if you steal something, they cut off your hand. So basically, they can leave their stores doors open. Nobody's gonna steal anything because the Sharia is so tight. Usually, they don't do anything. The smallest things usually have big consequences. He can make his daughter marry somebody. Yeah, he can. Yeah, he can. He has the authority, you know. The authority to do that. Yeah, to do that. Obrigar a filha a So casar, here, how pode. young do you think it's okay? Yeah, 15. How do you feel when this whole controversy with the Prophet Muhammad and people depicting the Prophet in cartoons, how does the whole thing make you feel? That really pisses me off, you know what I mean? Because they know it's a button to push. I love it makes me angry, and it's just that everyone gets like the big freedom, and then they don't see that the freedom that they're getting is causing a problem. It's causing hatred for other people. Would it be better if we made it illegal liberdade in traz America problema. to make fun of the Prophet Muhammad? Definitely, yeah. Do you think we should make a law that makes it illegal to That would be better. Yeah, that would be better to stop, aggression. I was so upset and I was so mad. They insulted our religion, they insulted our prophet, and we couldn't take it. And they shouldn't be allowed to do that. Oh my God, big time, yes. Do you understand the motivation behind the people then who strike out violently against people who depict the Prophet Muhammad? Yeah, I understand totally where they're coming from. Yeah. You understand why they feel motivated to do that? Yes, because when you every day face frustration and every day you have you're mad or somebody say that or you feel hate yourself. You can do anything you want. If you commit suicide, you don't care because your heart is telling you I don't want to live no more because you couldn't take that much hate or you kill someone. In a way, they kind of deserved it. Yeah, no, every action has a consequence. Is it right to kill somebody who insults Muhammad? Yeah, because she is just she hate the religion. I understand, but she Vocês shouldn't. são dos Estados Unidos, tá, gente? Do you understand why people would want to attack her? Yeah. If you had a choice, would you rather live here or would you rather live in a Muslim country? I'd rather live in a Muslim country with my people. Would you prefer to live in America or prefer to live in Somalia? For me, I think it's Somalia. You'd prefer to live in Saudi Arabia? Yeah. Would you rather live in America or live in Somalia? I would rather live in Somalia. I'm not Americanized. I just speak fluent and I'm articulate and I can articulate what I'm trying to say, you know what I mean? That's about it. But other than that, I mean, as far as my culture and my preferences and everything, it's still Somali, you know what I mean? Even though here you have all the freedom and stuff like that? And even though I have all the freedom, Do you think life might be better in Somalia than here? because now you have the freedom of it of practicing your religion while working and doing your other things. E a gente vai ver na mídia, né, o tempo todo que a maioria deles não apoia os extremistas, né, os extremistas. Mas nessa pequena entrevista nos Estados Unidos, a gente viu os próprios muçulmanos falando que entendem completamente a motivação daqueles outros muçulmanos que matam pessoas quando se sentem insultados. Mas a mídia vai ter que falar que isso não é verdade. Pode passar. Bom, a realidade tem um instituto internacional chamado Portas Abertas, que ele vai levantar algumas estatísticas sobre a realidade dos cristãos pelo mundo. E como que, nesse século nosso, e no último, é a época que mais houve martírio. Mais do que na época do Império Romano, que o Império Romano perseguia os cristãos. Hoje, no nosso tempo, está acontecendo hoje, um grande martírio de cristãos. Não chega a nós. No Brasil parece que não está acontecendo nada no mundo. Quem são perseguidos são outros. Os cristãos não. Qual que é a realidade na Somália? Bom, tem 1.000 cristãos remanescentes na Somália só. Na Somália toda, cerca de 1.000 cristãos. Desde 2009 foram mortos por insurgentes islâmicos, chamado A Juventude, esse grupo islâmico que mata os cristãos lá. 1/4 de todos os cristãos somalis tiveram que fugir para outros países. O restante são perseguidos de forma intensa e só podem praticar a sua fé secretamente, algo que é comum em diversos momentos da história, tá? Isso da fé ser algo considerado privado.
Em diversos regimes socialistas, na verdade, em todos os regimes socialistas, a fé ela é proibida, porque ela só pode ser celebrada de forma privada. Então não pode ter missa pública, não pode ter nada disso. Ainda hoje em dia, né? Tem um famoso beato chamado Cardeal Van Thuan, que é um vietnamita. Tem a história dele, livros muito bonitos, muito bonitos. Morreu há pouco tempo, né? E ele não pode ser proclamado santo porque o corpo dele está no Vietnã, que é um país comunista, e o governo não deixa a igreja buscar o corpo dele. Toda vez que vai um avião, não pode buscar. E para ter a proclamação, para ser canonizado, tem que ter o corpo, tem que estar presente. E lá é assim. Ficou 12 anos numa prisão solitária, só porque ele era bispo da Santa Igreja. Por nenhum motivo, só por isso. Em 2013, na Somália, os muçulmanos executaram um dos líderes cristãos mais famosos do país, o pastor Muhammad Ali, e quase exterminaram sua família, que fugiu para o Quênia. Além de assassinar uma criança cristã recém-convertida. Esse grupo, a juventude, tomou o controle da maior parte do sul do país e tem começado uma campanha para varrer o cristianismo do país. Pode passar. Síria. Tem 1,3 milhões de cristãos, isso antes da guerra, agora eu já não sei mais. Há anos, né, que tem essa luta entre o Bashar al-Assad, que é o ditador do país, e os rebeldes do Estado Islâmico, né? E os cristãos que antes eram tolerados, aumentou vertiginosamente a caçada contra os cristãos, né? Massacres, chacinas, perseguições. O Estado Islâmico impõe a lei islâmica chamada Sharia, que eu já falei, né? Oprimindo e subjugando os cristãos. Inclusive nos países muçulmanos, onde porque para eles não tem a separação entre Estado e religião. Num país de maioria muçulmana, eles vão necessariamente eleger políticos muçulmanos que vão mudar a lei para que seja colocada a lei da Sharia no país. Então não existe outra lei, senão apenas esta. E eu estou comentando o que acontece nos países onde essa lei é posta em prática, né? Nos mais brandos, os cristãos pagam muito mais imposto do que os muçulmanos. Esse é o mais brando. Não tem igualdade. E em outros eles são mortos, né? Pode passar. O Iraque. Tem 400 mil cristãos no Iraque hoje. Houve um aumento considerável no número de ataques e ameaças aos cristãos do país desde 2013. Grupos influenciados pelo conflito na Síria estão angariando mais adeptos, né? E uma de suas reivindicações é o total esvaziamento de cristãos do país. A situação só se agrava a cada dia. Segundo estimativas, diariamente um cristão é morto, abusado ou sequestrado. Como se trata de uma pequena minoria, cerca de 1% da população, os cristãos são alvos fáceis. É interessante também notar que um cristão a cada dia é morto por ser cristão. Não é igual no país, aqui no nosso país, quando se coloca estatísticas de alguns grupos de minorias, como os homossexuais, para falar que existe uma chacina de homossexuais no Brasil, não é? Existe uma chacina, ponto, no Brasil. 60 mil pessoas morrem por ano por causa da violência no nosso país. Entre elas, heterossexuais e homossexuais. Não é que os homossexuais são mortos por serem homossexuais. Acontece? Claro que acontece. Mas não é essa estatística que eles mostram. Entendem? Ali não. Eles são mortos porque são cristãos. Pode passar. Aí, no Afeganistão, queimando cruz. Os cristãos no Afeganistão também enfrentam constante pressão da família, da sociedade e do Estado. A fé cristã já é praticamente ilegal no país e fiéis geralmente são forçados à máxima discrição, nunca podendo se reunir juntos publicamente, nem pregar em locais públicos. Logo, não tem igreja, não tem templo, não tem missa, não tem nada disso. Pode passar. Arábia Saudita,
Esse é um dos piores. Isso é uma placa na Arábia Saudita. Ó, nessas 3 vias, apenas muçulmanos. Para não os muçulmanos, outra via. Cheguei a esse nível aqui. Tá? Esse é um país onde a Sharia já reina. Não há liberdade religiosa no reino islâmico, né, da Arábia Saudita. A adoração pública a qualquer religião que não seja o Islã é absolutamente proibida. E a conversão do islamismo para qualquer religião é crime cuja pena é a morte. Então, se um padre conseguiu por algum acaso, ou então o Espírito Santo agiu na vida de uma pessoa que procurava a verdade, e ela se converteu ao cristianismo, e ela era islâmica, ela era muçulmana, a pena pelo Estado é a morte. Essa é a Arábia Saudita. A maioria dos cristãos que vivem lá são trabalhadores estrangeiros, né? Mas eles são completamente monitorados e não podem realizar cultos a Deus. Pode passar. E aquelas pessoas nos Estados Unidos da entrevista preferem viver em países com a lei islâmica, né? Ilhas Maldivas tem cerca de 500 cristãos restantes apenas. Olha o que eles fazem com os cristãos lá. Ó. Aqui no meio, tá vendo? Esse também, a lei do país é a Sharia. Pode passar. Só espera um pouquinho. Bom, então, vocês viram que a mídia fala do Islã, e agora eu mostrei a vocês a realidade. A realidade. As pessoas falando que o Islã é a religião da paz, se quer a Sharia. Como que um país inteiro pode ser extremista? É estranho isso, né? E a Arábia Saudita, né? Parceira dos Estados Unidos, etc. Bom, agora vamos para outro tema dos males da mídia, que é a difamação do sacerdócio. Os autores de novelas da Globo, a maioria tem orientação comunista, né? E eles procuraram atacar a igreja em suas novelas. Por quê? Porque a igreja condena o comunismo e o socialismo, em diversos documentos, né? A saída dessas ideologias do comunismo e socialismo foi inventar uma igreja falsa, com doutrinas próprias e muito pouco parecida com a igreja de Cristo. Essa heresia se chama Teologia da Libertação, que daria um grupo específico só para falar disso, né? Então vamos ver como que os padres são retratados nas novelas. E a questão é essa. Esse eu estou sendo tá? acusado pelo prefeito, pelo juiz, pelo delegado e por todos os grileiros de incentivar a invasão de terra. E vocês sabem que isso não é verdade. O que eu procuro é dar a vocês consciência dos seus direitos. E é por isso que eles querem tapar a minha boca, mas não adianta. Não vão conseguir. Porque se entre 10 crianças que eu batizo, 8 morrem de fome antes de completar 1 ano de idade, a gente tem que denunciar. E se essas 2 que ficam não vão ter escola para estudar e não vão ter um pedaço de terra para trabalhar, a gente tem que denunciar. Agora, não adianta, porque eles querem tapar a minha boca. Porque a gente fala essas coisas e eles não gostam. Então, parece muito pouco com o padre. Eu diria, se eu não estivesse ouvindo, que era um líder do MST, alguma coisa desse tipo. Né? Não usa klezma, não usa batina, camisa aberta, né? O comportamento, né? Eles retiram. Toda vez que um padre vai ser representado na igreja, ele nunca vai falar do eterno, ele sempre vai falar das coisas aqui da terra. É claro que é importante a defesa do pobre, a defesa do oprimido, etc. Mas não é só isso. É óbvio que não é só isso. A função da igreja é salvar almas. Então a gente tem que falar do eterno. Mas na igreja não, na novela não. Na novela isso nunca vai ser mostrado. E quando é mostrado, o padre que fala das coisas eternas, ele é um personagem mau. E o padre que supostamente defende os pobres, ele é um personagem bom. Então as pessoas vão vendo e vão aprendendo esse tipo de comportamento. Pode passar. Eu acho que não vou passar esse vídeo aqui, não. É uma novela bem antiga também, onde tem um bispo, e o bispo é uma pessoa muito má, autoritária, etc. Mas é muito antigo, é muito lento, então é um pouco grande esse aqui.
Então, toda vez que eles representam um poder da igreja, que é o poder de Cristo, é um poder autoritário, né? Agora, eu vou mostrar, pode passar, eu vou passar um exemplo mais atual. Eu já peço desculpas por adianto, porque os exemplos são reais, são do nosso tempo, né? Como que a mídia faz? Quando tem algum padre ou representante que tem uma ideia aceitável por ela, ela vai trazer essa pessoa muitas vezes para os programas e dar muita visibilidade para ela. Nesse exemplo aqui, às vezes fica difícil. Ele acontece no programa da Fátima Bernardes, nossa protagonista, numa sexta-feira santa. E tem 2 padres. Eles estão fazendo, as crianças estão fazendo chocolate, e aí fala assim, a gente podia provar. E um padre fala, ótima ideia, podemos provar. E o segundo padre vai falar assim, não, a gente não pode, hoje é sexta-feira santa. Né? O padre esquece que era sexta-feira santa. E depois ele ainda fala que, não, não precisa desse negócio de jejum na sexta-feira santa, isso é besteira. Vamos ver? Vocês não querem que teste mais nada aqui para poder... Por enquanto, mas é para ficar quietos, abertos. Estou muito preocupado com a qualidade de todas essas coisas da frente. Padre Fábio e eu não podemos. Pode começar. Por quê? Hoje não? Hoje é dia de jejum e abstinência. Sexta-feira. Mas para os padres é jejum mesmo? Sair da mesa com fome. Para todos nós? Eu pensava que era só a carne vermelha. Acima de 70, não, mas aí você pode escolher um jejum para você fazer nesse dia. Eu particularmente sugiro no comportamento, que às vezes a pessoa fica um mês sem comer chocolate, mas quebra a casa inteira cada vez que ela é contrariada. Aí não funciona, não dá muito certo. Nos bastidores mesmo, uma amiga está dizendo, eu fico sem comer carne, mas fica irritadíssima. É um detoxante. Mas aí a gente faz o sacrifício do alimento, claro que tem sentido hoje, mas você também pensa em alguma coisa dos seus excessos como pessoa, do jeito como você trata. Pode ser um detox de alma também, E né? Não só alimentar, claro, né? com certeza. Mas, Fátima, eu queria parabenizar, porque muitas sextas-feiras eu já fui, e todo... Quando ele se vê enfrentado pelo outro padre, ele dá uma recuada, etc. É um detox da alma, na verdade, né? Então, quer dizer, o sentido cristão foi embora, foi embora. O jejum de comportamento a gente tem que fazer todo dia. Não é também na sexta-feira santa, é claro, mas aquele dia é um dia de jejum e abstinência, como manda a Santa Igreja Católica. Isso não foi revogado, não pode ser revogado. Nenhum padre tem um poder para chegar e falar, não precisa fazer. Não é assim que funciona. E eles vão dando mais atenção a esse tipo de comentário, né? E isso também demonstra bastante o nível de catolicismo do nosso país, né? Que a apresentadora sequer sabia, mas tinha mesmo que fazer jejum hoje, eu achei que era só carne vermelha, podia comer peixe, outras coisas, né? Pode passar. Bom, esse tema aqui, ele foi amplamente atacado durante muitos anos. Amplamente atacado não, amplamente incentivado. Para quem não sabe, o divórcio era proibido no Brasil. Não, volta um pouquinho. Volta. Aí. O que diz a Santa Igreja, né? Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se esse repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Pode passar. Bom, temos um interessante artigo científico, né, sobre esse tema, né, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né. O título do artigo é Television and Divorce, Evidence from Brazilian Novelas. Então ele usa o Brasil para conseguir provar positivamente, porque para o Banco Interamericano isso é ótimo, eles financiaram essa pesquisa, que a televisão tem poder de influenciar as pessoas, através desse do divórcio, e vou mostrar outro também. Ele vai mostrar que a parcela de mulheres separadas ou divorciadas aumentou significativamente após o sinal da Rede Globo chegar nas regiões. Então, ele mostra o seguinte, né? Onde não tinha sinal da Rede Globo, quando começou a Rede Globo, a taxa de divórcio era baixa. Onde chegava o sinal da Rede Globo, a taxa de divórcio aumentava muito. Interessante isso aqui, olha só. É assustador. O mais escurinho são mulheres
separadas ou divorciadas nas novelas, né? As personagens principais. Então, ó, com o passar do tempo, a gente tinha aqui 20%, 15%, ali 15% de mulheres separadas. Isso na novela. É muito mais do que a população brasileira. E esse mais claro, adúlteras, mulheres que traíam seus maridos. Quase 30%, lá passando de 30%. Isso é média, a média entre 31 novelas. Então, nas novelas da Globo, 30% das mulheres são adúlteras. Isso é o que eles fazem para influenciar o comportamento do povo, né? Pode passar. Bom, a abertura à vida é outra questão que deveria ser tratada num grupo de estudos inteiro, né? A Igreja Católica não tolera, não permite o uso de contraceptivos, nem camisinha, nem anticoncepcional, nem nenhum tipo de contraceptivo. O único método tolerado é o método Billings, que é tolerado para o casal espaçar os filhos em situações muito específicas, como pobreza e etc. Infelizmente, isso não é muito falado na igreja hoje em dia. Esse outro artigo, chamado Soap Operas and Fertility, Evidence from Brazil, de 2008, o artigo, vai mostrar como que o mesmo sinal da Globo, além de fazer aumentar o número de divórcios, diminui drasticamente o número de filhos das pessoas, por conta de uma influência. Esse aqui é o número de filhos das mulheres, das principais personagens das novelas. Esquece os numerozinhos aqui, tá? Esse numerozinho é só quantas novelas foram utilizadas para fazer a média. Mas a gente tem aqui, ó, 0 filhos, meio filho por mulher, 0, às vezes chega em 1. Lá em cima, na década de 90, tem um ano lá que foi 2 e o resto tudo abaixo de 1. O que eles perceberam é que as novelas representavam famílias muito menores do que a realidade brasileira. Na realidade brasileira, as mulheres tinham 4, 5, 6 filhos, e nas novelas 2, 1, 0. Por que isso aconteceu, né? Isso começou, esse uso da televisão, desde a ditadura militar. Por quê? Para você abrir uma televisão, o governo tem que te fornecer uma coisa chamada banda de sinal, que é para você colocar o seu sinal de televisão. Então, desde o governo de João Figueiredo, da ditadura de João Figueiredo, eles utilizavam disso para entregar as bandas apenas para canais ideologicamente de acordo com o seu pensamento. Não é à toa que hoje apenas 8 famílias controlam todos os canais de televisão do Brasil. Eles mostram que isso funciona especialmente no Brasil, essa influência da televisão, porque nós somos analfabetos. A nossa taxa de leitura, livros por habitante, é uma das mais baixas do mundo ocidental. E por isso as pessoas deixam de ler e assistem televisão. E por isso essa influência toda. Pode passar. Aqui também eu vou ajudar vocês a interpretar o gráfico. Ó. Aqui é sobre mulheres de 15 a 19 anos, adolescentes, 20 a 24 e assim sucessivamente. Verde escuro é década de 70, verde claro 80, amarelo 91. Aí ele está mostrando como que caiu a fertilidade no Brasil, né? Caiu principalmente aqui, ó. Nas mulheres de 40 a 44 anos, ó, década de 70, 6 filhos, 80, um pouco abaixo de 6, 91, 5. Aí você vem aqui, vamos olhar aqui, por exemplo, as mulheres de 25 anos. 3 em 70, em 80, abaixo de 3, depois tudo caindo, tá vendo? É interessante que tem um grupo que aumentou o número de filhos, que é adolescentes, né? Porque a televisão ela pede para as famílias não terem filhos, mas adolescente, sexo pré-marital, matrimonial, ele é influenciado nas novelas. Então, aumenta o número de filhos de adolescentes. Pode passar. Falando de sexo pré-matrimonial, vamos ver como que a televisão influencia.
bate palmas para as pessoas que fazem sexo antes do casamento. Pode dar play. Cara, pra você também, você tá fazendo um primeiro papel também. Tem um mês que você tá no Brasil, já teve uma cena super quente também pra gravar. Teve que passou no ar anteontem. E a mesma coisa, é bem difícil, porque tem gente vendo, que é bem diferente. Foi pra mim a primeira vez. E pro Gabriel, que ele a segunda, já tinha feito na novela... Na minissérie, né? Na minissérie que ele tinha feito. Aí foi bem diferente. Agora, você veio com seus pais. Eu quero saber o que eles acharam. Porque tava lá com a filha, estudando marketing em Paris, vindo de férias de vez em quando pro Brasil. E aí, chega aqui de repente... E olha a filha deles na televisão. Na televisão. Vânia, mãe. Tudo bem, Vânia? E o pai, o Fabrício Renê, aqui com a gente. Como é que você se sentiu vendo sua filha na televisão e já numa cena assim muito quente? Muito orgulho. Orgulho? Pode passar, tá bom. Muita felicidade. Os pais vendo a filha fazendo uma cena de sexo, se sentindo orgulhosos. Isso aqui, gente, não precisa passar não. Isso que está passando aqui, passa 11 horas da manhã. É hora que a família está reunida, em frente à televisão, almoçando, infelizmente em frente à televisão. Tem criança vendo isso aqui e passa pequenas cenas para criança. Isso é um absurdo. Isso causa traumas terríveis nas crianças. Uma sexualização precoce. Não é à toa que esse programa da Fátima Bernardes, não é à toa que ela saiu do Jornal Nacional e foi ter um programa às 11 da manhã, porque socialmente é muito inteligente. Quem é, no Brasil, que é o bastião moral da família? É a mãe. É a mãe. São os pais que não permitem que os filhos façam certas coisas. Não pode namorar de porta fechada. Pode vir aqui quando a gente está na sala. E aí, esse é um pensamento que vai influenciando para a mãe de família. Certo? A criança vendo junto, a mãe vendo. E se a mãe aceita, acabou. Está resolvida a questão do país. Antes era a questão da novela. Utilizava as novelas para conseguir influenciar. De forma subversiva. Como que era? Colocava um personagem fazendo isso como bom, outro personagem que é um comportamento que eles não querem, bota um personagem mau. Agora não tem nem precisa mais disso, não precisa. Coloca lá 11 horas da manhã falando abertamente, sem medo. Pode dar play, deixa eu ver esse aí. Esse aqui não precisa. A Fátima Bernardes vai na rua de novo e bota o povo para falar sobre perda de virgindade. E só besteira. Mais uma vez. É o amor, tem que ser livre, o amor tem que ser livre, blá, 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 blá. Mais um pensamento contra o pensamento cristão. Mais uma vez. Pode passar. Esse tema é seríssimo. E é um dos temas mais falados, mais uma vez, pela mídia. Mais falados. E a gente vai ver claramente como que é subversivo. Bom, o ensinamento da igreja é muito claro sobre a questão do aborto. O aborto é assassinato. Assassinato. Nem a igreja, ninguém acha, nem os cientistas acham que o zigoto, uma vez que o espermatozoide encontrou com o óvulo, nenhum cientista, nenhuma universidade vai falar que isso não é vida. É claramente uma vida. Não tem critério nenhum científico para falar que não é. É vida. Mas isso não importa. Para a televisão, isso sequer é discutido. Sequer é discutido. Por quê? Bom, se é uma vida, só pode ser vida humana. Certo? E se alguém está matando, é um assassinato. Acabou a discussão. Logo, eles fogem dessa premissa. O que acontece com quem pratica o aborto, defende o aborto, ajuda a praticar o aborto? Excomunhão late sententia. Okay? Então a pessoa é excomungada sem receber uma carta do Papa. Ela está afastada da igreja. Não é que não possa voltar, tá? Se ela se arrepender e confessar, a igreja concede o perdão, se arrepender profundamente, tá? Mas
se você defende o aborto, se você realiza o aborto, se você ajuda a praticar o aborto, isso é o que acontece. Pode passar. Então, eu peço desculpas mais uma vez, mais uma cena chocante. Pode passar, pode dar play. Doutora Viviane, a cada 5 crianças nascidas no país, uma é filha de adolescente. Exato. Qual o impacto de uma gravidez precoce no futuro dessa menina? Existe um despreparo físico, mas também um despreparo psíquico, né, de uma gravidez na adolescência, aumentando também a incidência de abandono, mas por si só, na adolescência existe maior incidência de abortamento, de partos prematuros, desnutrição, inclusive malformações fetais, principalmente se meninas engravidam antes dos 15 anos. Pode dar pause comum no em vídeo? todas as... Era só dar pause. Volta aí e dá play de novo, que eu vou falando depois que dá pause. Quer clicar Doutora em cima Viviane, mesmo. a cada 5 Qualquer crianças lugar, clica aí, só nascidas ver no se dá país... pause. Tá. Pode dar play, pode deixar que vai para chegar onde uma estava. é filha... Não. Volta. Dá play. Qualquer lugar esse... Doutora Viviane, Bom, a cada reparem 5 que eles crianças sempre levem um nascidas no médico. país, uma Sempre é tem um filha de médico que é para adolescente. parecer Exato. que é algo científico. Qual o impacto de uma gravidez precoce É o padrão da no Globo, futuro sempre dessa fazer menina? isso. Existe um despreparo físico, mas também um despreparo psíquico, né, de uma gravidez na adolescência. Bom, ok, aumentando gravidez na também a incidência adolescência é problemático. Por si só, na adolescência existe Certo? maior incidência Claro. de abortamento, Não de é partos a fase para a prematuros, mulher engravidar. desnutrição, inclusive malformações Certo? fetais. Agora a solução para Principalmente isso, se para a meninas Globo, antes dos 15 o que eles anos. colocam Isso é aqui, comum em todas não é as classes que sociais? as É mais mulheres frequente e os em homens, classes claro, sociais mais não façam baixas, sexo na com maior adolescência. Mata a criança, o problema é a criança. Resolve. Nunca que eles vão falar, deixem o prazer. Por quê? Se não existe o eterno, se não existe a vida eterna, o céu, se não existe, tudo que importa é aqui, é o imanente. Então, tudo que importa, se só existe aqui, se quando eu morrer acabou, as pessoas têm que buscar o prazer, é isso que sobra, entendem? Então, nunca eles vão falar assim, não, deixem de fazer sexo, não, isso não vai ter. Mata a criança, mas seja egoísta, sua vida não pode piorar. Vocês vão ver que o problema, a criança é o problema, é que vai acabar com a vida da mãe, do pai, pode dar play. Formação e até o início da vida sexual mais precoce. Regina, a que fatores você atribui esse altíssimo índice de gravidez na adolescência? Eu acho que são vários fatores, mas deveria haver uma campanha geral, né? A escola, na família, o governo patrocinando os métodos contraceptivos, orientando. Eu acho que isso diminuiria muito, porque se uma escola realmente orienta, oferece camisinha ou pílula, explica, muita gente vai criticar a escola achando que ela está incentivando. Então, esses preconceitos, essa hipocrisia é que limita as crianças poderem... Pode dar pause? Campanha muito... Bom, quem não concorda com esse pensamento é preconceituoso e hipócrita. Já está colocado, está colocado. E, cientificamente, isso não é verdade. Eu mostrei que, com o passar do tempo, o governo está distribuindo preservativo, está distribuindo anticoncepcional. E o que tem acontecido com a gravidez na adolescência? Aumentado. Por quê? Porque as pessoas não vão deixar de procurar o prazer. Pode dar play. Forte de conscientização só durante o carnaval, né? Túlio. Quando você olha a realidade do Brasil hoje, por exemplo, de meninas de 18 a 24 anos, 46% delas já tiveram filhos. O que significa isso? São mulheres que vão ter menos condições de mercado de trabalho, vão ter menos condições de estudar, vão ter menos condições de dedicar tempo para as atividades que é normal em um menino entre 18 e 24 anos, de poder estudar, poder trabalhar, primeiro estágio e tudo mais. Ou seja, essa gravidez, socialmente, ela compromete o futuro do país na perspectiva de gênero. Ivone. E uma coisa que me tocou muito foi uma menina, 12 anos, está grávida, e a menina falou assim... Foi a primeira vez que me notaram, foi quando eu fiquei grávida. Eu ia ao posto, eu era bem tratada, as pessoas passavam e diziam que bonitinha. Isso Pode é dar pausa? de status. Então, a linha argumentativa é assim, não dá para não fazer sexo, essa é a premissa. Não dá. Castidade não existe, né? Logo, precisamos distribuir mais contraceptivos, que por sinal já são abortivos, os anticoncepcionais, tá? Mas também não vou parar para explicar isso. 3, filhos são uma desgraça. Então, não tenha filhos. 4,
Aí, para parecer um pouco mais humanitário, quem sofre é o pobre. Eles vão falar isso o tempo todo. Quem sofre porque não tem aborto é o pobre, porque o rico faz. Então fica parecendo que quer ajudar os pobres. Logo, vamos legalizar o aborto. É pensamento lógico, pode dar play. É uma forma de status também, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser discutida. E essa falta de políticas públicas para adolescentes, que o Brasil é um dos países, dos poucos países que eu conheço que não tem. Absolutamente. Ana Júlia. Principalmente nos últimos tempos, com as manifestações secundaristas que se teve, os estudantes vêm gritando, vêm pedindo políticas públicas aos adolescentes, vêm falando que a gente realmente quer uma formação cidadã, uma formação que busque a integralidade do ser humano. E nisso a gente com certeza pensa na educação sexual dentro das escolas, pensa que precisamos de artes, de educação física, filosofia, sociologia, matemática, química. A gente precisa de uma formação do ser humano em sua integralidade. Claro. Absolutamente. Parte das mulheres recorre à interrupção da gravidez. O Dr. Drauzio Varela diz que o aborto já é livre do Brasil, que é só ter dinheiro para fazer em condições até razoáveis, né? Todo o resto é hipocrisia. Ele diz que a mulher rica faz normalmente e nunca acontece nada. Agora, a mulher pobre, a mulher da favela, da comunidade, essa engrossa estatísticas. Você concorda com ele, Ivone? Eu concordo plenamente, entendeu? Proibir o aborto é punir quem não tem dinheiro? Eu acho. Com certeza. A mulher, ela tem que decidir sobre o corpo dela, ela é dona do corpo dela. Ela tem a liberdade de escolher. Sempre se falam de educar as mulheres, mas eu nunca ouço falar educar os homens. Exatamente. Os homens têm que ser educados nesse país para não baterem, para não assassinarem, para não estruparem. Mães e pais, eduquem seus filhos homens também. Acredito que ninguém aqui é defensor do aborto, né? Não. Todos sabemos que é uma experiência traumática. Ninguém é defensor mas do não dá para ignorar que abortos estão sendo feitos clandestinamente todos os dias. Esse é um debate sobre saúde pública que dezenas de países já fizeram e continuam fazendo. Precisamos encontrar meios que salvem essas mulheres. Alô, governantes, políticos desse país, cadê vocês? Salvar as crianças não passa pela cabeça. Porque não teve discussão se o bebê é uma vida, se não é, passa por cima disso e é completamente inconsequente, mas é de caso pensado. Certamente é de caso pensado. Pode passar. Vamos lá. Agora, esse aqui é terrível. Sabe, na antiguidade, que se faziam execuções de criminosos públicas? Já? Nossa! Execuções públicas. Bota o cara lá e pendura, mata a pessoa, tortura, para as pessoas não cometerem aquele crime? É isso que acontece com esse bispo. Pode dar play. Soares, você acha que seria melhor legalizar o aborto, deixar as mulheres decidirem? Volta aí, eu acho que faltou um slide. Volta aí. A legalização. Tem outro. Aí, dá play, nesse aí. Isso, nesse aí. A questão do aborto legal mobiliza principalmente grupos religiosos. Por isso a gente vai receber agora representantes de grupos religiosos. Regina Soares, que é da organização Católicas pelo Direito de Decidir, e Dom Antônio Augusto, que é bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio e médico pediatra. Por favor. De católicas não tem nada. Vocês viram o que fala o catecismo da Igreja Católica? Dom Antônio, vou começar perguntando para o senhor. Por que negar o direito ao aborto a uma mulher vítima de estupro? Eu aprendi a respeitar a vida desde a concepção na faculdade de medicina. Não foi na igreja. Quando minha primeira aula de anatomia... Ele é bom, mas ele é executado nesse vídeo. Ele nos pedia que o entrevistador sequer respeita aqueles ossos que tinham pertencido a uma pessoa. A vida humana, né, independentemente de como ela foi concebida e as suas circunstâncias, tem um valor inestimável e é o fundamento de todos os outros direitos. Se nós tiramos esse tapete, o resto fica no ar e pode ser direitos que a gente concede às pessoas, mas sem respeitar o primeiro e fundamental direito, né? Direito à vida. Alguém não respeitou o direito à independência, autonomia, liberdade de uma mulher viva, cometeu uma violência sexual, uma violência contra essa mulher que gerou um embrião, e o senhor diz que essa mulher tem que levar essa gravidez até o fim? Não, digo que ela... De que vida o senhor está querendo proteger? As duas vidas.
Porque nenhuma vida é mais valiosa do que a outra. Eu acho que se você obriga uma mulher que foi estuprada a ter aquele filho, você está dando ao estuprador o direito de fazer uma mulher conceber um filho dele. Como se não fosse crime o estupro. Mulher, estuprá-la e ter um filho com essa mulher. Isso, para mim, é absolutamente chocante. Regina, a gente tem pesquisas também que mostram que as mulheres religiosas não fazem menos aborto do que as mulheres não religiosas. Não cita fonte, né? A gente né? pode deduzir disso. O que a gente vê é que há uma dissonância muito grande entre o discurso oficial da igreja, que o bispo nos traz, e a prática dos fiéis católicos. Pode dar pausa? Quer dizer, das mulheres e das jovens. Ela fala que tem um discurso dissonante entre o que a igreja prega e os fiéis vivem. Sim, porque senão seríamos todos santos, já, aqui. Né? É claro que tem um discurso dissonante, né? Não é que a igreja tem que mudar por causa disso. Ela cita uma pesquisa do IBOP, do IBGE, sobre o assunto. Na última delação da JBS, esse instituto falsificava pesquisas, recebendo propinas. Pode passar, pode dar play. Soares, você acha que seria melhor legalizar o aborto? Acabou passando, deixar né? as mulheres Você pode dar pausa? decidirem? Seria... Não vai dar por causa do tempo? Oi. Tá. Mas é porque ele acabou passando. Bom, o Drauzio Varela, eu vou contar o que acontece para vocês, para a gente ter que assistir. Ele fala o seguinte, sobre a igreja dificultar e não aceitar a distribuição de camisinhas. O Drauzio Varela fala o seguinte, existe uma epidemia de DST no Brasil. Isso que a igreja faz, para mim, tem que ser considerado um crime. Isso é o que o Drauzio Varela fala, tá? A igreja comete um crime ao pregar contra a liberação, contra o uso de preservativos e a distribuição de contraceptivos. Esse homem, o Drauzio Varela, não é um ignorante, ele sabe o que está falando. Quando ele fala que isso é um crime, na verdade, e ele está falando isso, ele está defendendo que a igreja seja criminalizada. É isso que ele está defendendo. Está defendendo que quando o padre vem aqui e fala, não usem contraceptivos, guardem a castidade, sexo é para depois do casamento, ele quer que isso seja considerado um crime, logo criminalizando a religião. É isso que esse homem defende. Vamos para a segunda parte do vídeo, acho que é esse já, o segundo. Dá play. Essa é a melhor solução? A legalização do aborto não significa a banalização do aborto, como muitas vezes se diz por aí. Primeiro, porque nenhuma mulher vai ser obrigada a praticar o aborto. Segundo, pela experiência dos países afora, a gente vê que quando um país legaliza, o que acontece? Tira da clandestinidade as clínicas que estão ganhando dinheiro por aí. O problema é ganhar dinheiro, não é matar crianças. Oferece educação sexual, oferece possibilidade de acesso aos anticonceptivos, não é? Então, tudo isso vai acabar diminuindo, inclusive, o número de abortos. É mentira, eu vou provar que é mentira. A legalização significa o Estado cuidando de todos os cidadãos. Pode dar pausa, sobretudo por favor. Isso significa o Estado cuidando de todos os cidadãos. Às vezes, o socialismo sai sem querer. Ela não queria falar, mas ela falou. Pode dar play. As mulheres. Dom Antônio, por que não dar autonomia às mulheres para que elas Olha a forma da decidam pergunta, se levam adiante ou não as suas gestações? A autonomia das mulheres não lhe é negada. O fato de você expor um pensamento, você não impõe. Então, o senhor concorda, a moral do o senhor bispo, é a favor da coitado, já legalização está... do aborto? Não, eu sou a favor da liberdade humana. Ninguém pode impor nada a ninguém. É porque então, essa liberdade está cerceada, porque as mulheres que quiserem fazer aborto no Brasil precisam fazer ilegalmente. Isso é uma questão que o Estado tem que resolver, porque essas clínicas clandestinas, todo mundo conhece onde está, exploram a mulher, colocam a mulher em condição de risco de vida, e ninguém faz nada contra essas clínicas. Por quê? Para o senhor, quando começa a vida? Quando há um genoma humano. E quando isso se dá? No zigoto. Doutor Drauzio Varela. Eu acho Olha o que absurdo agora. A vida, qualquer célula humana faz parte da vida, né?
Você tem, a mulher produz um óvulo, o óvulo é vivo. Na hora que o óvulo se liga o espermatozoide se liga ao óvulo, nós temos a formação do genoma humano, realmente. O genoma é uma série de compostos químicos ligados uns aos outros. Você chamar isso de vida, tudo bem, mas chamar isso de vida humana, pode dar pausa. Aí é diferente. Eu não aguento. Tudo bem, você chamar de vida, mas não humana. Ok, então. Bom, se é vida, toda a ciência classifica a vida de alguma forma. Tem que ter uma espécie, é o quê? Se aquele ser é vida, mas não é vida humana, tem que falar o que é. É bactéria? É um fungo? Talvez uma planta? Talvez um cachorro? Mas se bem que se fosse cachorro, eles estariam defendendo, se fosse cachorro. Porque hoje a vida dos animais vale mais do que a vida humana. Tá? Mas não, é um médico, tá, gente? Mais respeitado aqui na Rede Globo, está em todo lugar, todos os programas. Cada idiotice que este homem está falando. Era obrigação do CRM caçar a licença desse cara. Pode dar play. A vida humana começa quando? No meu conceito. A cara Você do bispo, pega um menino que está de moto, andando pela rua, bateu, caiu, foi para o hospital. Morreu o cérebro dele. Está em morte cerebral. Nessa hora, nós estamos autorizados a ir lá, tirar o coração, tirar o fígado, fazer os transplantes, a família concorda. Guardem isso, hein? Não causa nenhum trauma na sociedade, já causou no passado. Aí você pega uma célula que se dividiu algumas vezes, que não existe nenhuma possibilidade de qualquer tipo de atividade cerebral que caracteriza a espécie humana. Ainda não tem, é claro. E você diz que isso é vida, que você está diante de uma vida humana naquele momento. Eu não consigo entender. Até 12 semanas de gestação, há algo parecido com o sistema nervoso central ou um cérebro? Há algo parecido com isso, mas o que não há é a atividade cerebral. Suas considerações finais, monsenhor? Em primeiro lugar, a igreja ela tem um profundo respeito pelo ser humano, seja homem, seja mulher, em qualquer momento da sua existência. Esse respeito não se deriva apenas do fato de... Pode passar, eu acho que daí para frente não tem mais informação relevante. Você pode dar Alt Tab para mim? Vamos lá. Bom, falaram um monte de coisa, né? Aqui está o instituto que eles citaram como verdadeiro, várias notícias de propina para aquele instituto. Pode passar. Bom, eles falam que não é... A única forma de segurar as DSTs é camisinha. Vamos para um país da África, Uganda, pode passar. A partir da década de 90, em Uganda, foi utilizada uma campanha chamada ABC. Abstinência, Be Faithful, que é fidelidade, e, em último lugar, camisinha, ABC. Foi a única forma de segurar a AIDS em Uganda e em outros países da África. A única forma que segurou essas doenças foram abstinência, fidelidade e, por último, contraceptivos. Ok? Aqui a gente tem pessoas com 2 ou mais parceiros, 3 ou mais, que haviam feito sexo antes do casamento em Uganda. Caiu vertiginosamente. Pode passar. Isso aqui é a prevalência de AIDS. A partir da década de 90, uma queda vertiginosa nos lugares onde havia essa campanha. Então, o Drauzio Varela é um mentiroso quando fala aquilo. Pode passar. Depois ele fala que quando o cérebro morre, não há mais vida. A igreja também é contra a eutanásia. Por quê? Vamos ver? Isso aqui, volta aqui. Isso aqui, é notícia. Cientistas descobrem vida após a morte cerebral. E aqui é o artigo que comprova isso. Se alguém quiser procurar, tá? Artigo que comprova que existe possibilidade de retorno da pessoa à vida após a morte cerebral. Pode passar. E algumas notícias. Jovem reage após morte cerebral diagnosticada por 4 médicos. Pode passar. Essa é outra pessoa. Após ter morte cerebral contratada, a mulher responde a estímulos em São Paulo. E a igreja é obscurantista quando fala que não pode desligar ou então assassinar uma pessoa que tem morte cerebral. Pode passar. Menino com morte cerebral sobrevive após os pais desligarem o aparelho. Pode passar? Aqui a foto. Segundo o Drauzio, é um morto. Não é um ser humano. Morreu cerebral, está ali, um morto andando, crescendo. Segundo ele, é um morto. Pode passar. Aqui, a mulher fala que o aborto é ótimo, legalização nos países, né? A política é excelente.
Aborto legalizado causa genocídio de crianças com síndrome de Down na Espanha. O pai tem um filho com uma deficiência, se o aborto é legalizado e a consciência dele não entrega, o que ele vai fazer? Ele vai sofrer, ele vai se crucificar por causa daquela criança, uma criança que vai dar muito mais trabalho, na fase adulta vai precisar do pai, é ruim. Para eles, excelente, pode passar. Ah, mas o aborto diminui após a legalização. 73, o aborto legalizado nos Estados Unidos. Opa, aumentou. Mais uma mentira daquelas pessoas. Não tem vergonha de mentir, não tem vergonha. Pode passar. Aqui acabou. Pode dar alt tab de novo? Já estou acabando, tá, gente? Vamos lá. Bom, o que o catecismo diz sobre o homossexualismo? É um tema polêmico hoje em dia, mas o catecismo é muito claro sobre isso. Ele fala que ela existe, a homossexualidade, ainda é pouco explicado o porquê, e apoiando-se na Sagrada Escritura, que apresenta como depravações graves. Essa foi a tradição da igreja desde sempre. Os atos homossexuais são desordenados, contrários à lei natural, fechados à vida, e não podem, em caso algum, ser aprovados. Pode passar. Isso acontece com... Isso aqui é o catecismo, tá? Pode olhar o número depois e anotar aí. Acontece com muitas pessoas e evitar-se-á em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta. Ok? Elas são chamadas, se forem cristãs, a se unir ao sacrifício da cruz e às dificuldades que podem encontrar na sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, assim como os solteiros, assim como os padres, assim como os casados, porque castidade não é só abstinência, né? Pelas virtudes do autodomínio, educadores da liberdade, etc. Pode passar. Bom, eu não vou, porque o tempo já estourou, dar play só para o pessoal saber que é verdade. Mário, você tem uma ferramenta maravilhosa que é a palavra, né? Você escreve essas histórias em Liberdade, Liberdade. Você fala sobre vários preconceitos, também o preconceito homossexual. E de uma forma também muito sutil, muito delicada. Inclusive amanhã... Ok, pode passar aí. Há pouco tempo, parece, 11 horas da manhã, e o programa da Fátima Bernardes, acho que ela devia estar de férias, mostrando a primeira cena brasileira de sexo homossexual, mostrando trechos da cena na televisão, 11 horas da manhã. E, infelizmente, muitos de nós com as crianças em frente à televisão. Tá? Pode passar. Aqui mostra também na Fátima Bernardes, nossa protagonista do dia, uma professora, um professor, na verdade, que mudou de sexo com a ajuda dos alunos. Pagaram a mudança de sexo do homem lá. Mais uma vez, coloca ela como uma vitoriosa, como vitorioso, um herói. E as crianças, vendo isso como algo bom, ajudaram. Está acabando, gente. Está acabando. Às vezes, sabe, eu penso que... Aí já é a conclusão. Pode botar na conclusão, não tem problema não. Às vezes eu penso que esses problemas que a gente tem, desses governantes, Deus manda porque a gente merece. Sabia? Porque se a gente deixa esse tipo de coisa entrar na nossa casa, entrar na cabeça das nossas crianças, a gente merece algum tipo de castigo. É a didática que Deus usa desde Israel. Né? O que a Bíblia fala, né, sobre ai daqueles que escandalizarem um dos meus pequeninos. Seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e pulasse no mar. Se isso tudo que eu mostrei não é escandalizar, e nós, pais, somos responsáveis se deixarmos a televisão ligada. Responsáveis. E não adianta fugir para a televisão fechada. Não adianta, porque é pior. O canal da Globo na TV fechada, GNT, é pior. Defende poligamia. Eles chamam de poliamor. Os canais estrangeiros, cena de sexo entre dois homens no Brasil é tabu. Lá fora, o tempo todo.
Assiste esses seriados mais conhecidos, Game of Thrones. Sexo homossexual é besteira, ali é o tempo todo, mostrando cada episódio. Outro seriado, Modern Family, casal gay adotando criança. Tá? Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Essas são as coisas que eu mostrei. Coisas que eu não falei ainda. Falei dos valores evolucionários, sexualização infantil, 11 horas da manhã passando isso na televisão. Na minha época eu passava desenho. Eu assistia desenho. Só que hoje em dia não pode mais. Porque o Pernalonga usava uma espingarda, né? Horrível isso. Uma espingarda, olha. E no Brasil proibiram propaganda para criança. Vocês sabem disso, né? É proibido propaganda para criança. Por isso que a TV não passa mais desenho e horário nenhum. Fora o SBT, porque já não tinha muita audiência, não vai fazer muita diferença, né? É proibido fazer propaganda. Então, as televisões ganham com propaganda. Se não pode fazer propaganda para criança, eu vou colocar o quê? Aí reparem no egoísmo. A programação, não sei se está assim na Globo. Mais você, então é egoísmo. Bem-estar, então mais coisa para você ficar bem, né? Por aí vai. Fora a questão da imodéstia, né? Dificilmente você vê uma mulher bem vestida na televisão, mulher principalmente. Geralmente é shortinho, barriga de fora, etc, né? E eu só tenho um filho ainda, é um menino, que vai ver aquilo, vai ficar estimulado. Para meninas, vão ver aquilo e vão querer vestir aquilo ali também. Já diz a música muito bonita, a Nossa Senhora, né? Vestir como modéstia e muito pudor, olhar como veste a mãe do Senhor. É uma outra questão para poder falar, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, mais uma vez. Aí vocês se lembram, né? Eu comecei falando que há poucas semanas atrás, pouquíssimas mesmo, a gente tirou a televisão da sala, né? Colocamos no quarto para assistir uma coisa ou outra, depois que o Bento dorme, né? E no lugar hoje, onde ficava a televisão, colocamos um belo crucifixo. Porque agora o centro da nossa casa é o mesmo centro da nossa vida, que é nosso Senhor. E é assim que deve ser. Eu espero muito que vocês se sintam motivados a diminuir, ao menos diminuir, filtrar o que vocês assistem na casa de vocês. Quem sabe até retirar a televisão do centro da casa. Que São José nos ensine a ser silenciosos, tirar a televisão, tirar o barulho, né? E que a Virgem Santíssima pise também na cabeça destes terríveis demônios, que são esses valores ensinados na mídia atual. Muito obrigado.